Oi, meus amores, prazer, meu nome é Maiane Santos e eu estou fazendo esse vídeo aqui como eu faço minha sobrancelha como vocês pediram. Primeiro eu pego um pincelzinho de sobrancelha mesmo que tem uma escovinha e uma ponta bem fininha. E você vai apertar a ponta do pincel. Quanto mais apertado, mais fininha fica, é melhor para fazer o desenho dos pelinhos e maior habilidade. Olha, ele fica bem fininho mesmo. Agora eu venho com esse gelzinho da Avon para a sobrancelha. Ele é maravilhoso porque do jeito que você penteia a sobrancelha, ele fica. O meu era transparente, já tá marrom de tanto que eu uso. Ele é muito bom, não deixa a sobrancelha bagunçar de jeito nenhum. Agora vem aqui esse lápis para a sobrancelha, que ele tem um pincelzinho de pentear na ponta. E na outra ponta ele tem uma ponta bem fininha de lápis mesmo e bem clarinha. Eu uso muito para fazer a frente da minha sobrancelha. Não fica forte. Para fazer o resto da minha sobrancelha, eu pego essa pastinha da Ruby Rose, é uma pomadinha Beige Brown, a minha cor Light. Não se esqueça de apertar bem o pincel. A minha cor é essa, ó, bem claro mesmo, para deixar o efeito de fio, e o pincel tem que ser bem fininho. Começo ali do meio da sobrancelha pro final, não pego muito produto e nem começo do início, para não ficar uma sobrancelha marcada. Vem com o pincel, sempre afinando o pincel para deixar um aspecto de pelinho. Vem contornando minha sobrancelha ali com bastante calma e cuidado, claro. E vou dando umas puxadinhas para fazer tipo um esfumado embaixo, para não ficar nada marcado. Pego um pouquinho mais de produto, tirando o excesso, e venho fazendo a mesma coisa no outro lado da sobrancelha. Essa minha sobrancelha do lado esquerdo, ela é mais falhada. Uma coisa que eu aconselho a você nunca fazer é pegar bastante produto. Primeiro, sempre que você pegar, dá uma tirada no excesso e vem sempre do meio pro final da sobrancelha. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Porque se você vir do início, vai ficar uma sobrancelha muito marcada e bem pesada. Dependendo da ocasião, não fica legal. Venho preenchendo toda a minha sobrancelha ali, esfumando com o restinho que sobrou no pincel, sem pegar mais. Passa um pouquinho mais a escovinha para deixar tudo em ordem, os pelinhos. Afino bastante mais o pincel e faço a mesma coisa do outro lado na outra sobrancelha. Tenho só com o restinho do pincel ali desenhando a parte de baixo da minha sobrancelha, fazendo um traço rente à linha dos fios. Tento deixar o máximo de igualdade entre as duas ali, sempre esfumando bem para tirar todo esse excesso de marcação e deixar um aspecto mais natural na frente. E sempre vem meio que esfumando ali na frente para não ficar nada marcado mesmo, só com o restinho que sobrou no pincel. Venho sempre penteando novamente a sobrancelha do jeito para cima e puxando um pouquinho pro lado para ela ficar bem mais cheia e para eu ter noção do limite da onde eu posso ir. Pego um pouco mais de produto, tirando bastante o excesso, e venho ali dando continuidade no meu final com um pouquinho puxado para frente, esfumando bem para não ter marcação ali e preencher os fios. Agora eu pego um pouco mais de produto e faço a mesma coisa do outro lado, sempre esfumando com a mão bem levinha para não deixar nada de marcação. Agora com o restinho de produto que sobrou no pincel e com ele bem fininho, vou puxando de baixo para cima como se fosse fazendo os pelinhos e venho penteando para esfumar, dando um aspecto de naturalidade no início da minha sobrancelha. Agora, para eu saber se minha sobrancelha vai ficar certinha, eu pego um pouquinho de produto, venho esfumando ali, fazendo um traço em cima da minha sobrancelha
e emendando uma na outra, para ter uma noção ali de continuidade e para ver se está no mesmo tamanho, na mesma medida certinho. Faço tanto em cima quanto embaixo. Agora eu pego aquele lapisinho que tem a pontinha mais fininha e ele é bem mais claro, deito o lápis e esfumo ele no início da minha sobrancelha, com a mão bem levinha, para não ter marcação, só para fazer um fundinho ali no início da minha sobrancelha. Até desenho uns pelinhos, se eu ver que tá com marcação, eu volto com o pincelzinho, penteando e esfumando tudo para não ter nada de marcação. Agora eu vou pegar um pincelzinho para corretivo, esse mais gordinho, com a ponta bem fininha, e esse linguinha de gato aqui. Tem esses dois tipos de pincéis, mesmo os dois sendo bem fininhos, eu ainda dou uma apertadinha para que ele fique bem fininho mesmo, para eu ter uma noção do limite até onde posso ir com o pincel. Faço isso com os dois, tanto com língua de gato quanto com mais gordinho. Quanto mais fininho o pincel, mais limite você tem. Venho ali tirando o excesso do corretivo primeiro, corretivo ou base, vai da sua preferência. E venho do meio para o final com um restinho que sobra do produto no pincel. Não venho com muito produto no pincel para não ficar nada marcado e dar aquele aspecto de pele grossa ali, de corretivo marcado e acumulado. E antes que o corretivo seque, eu já venho esfumando para não deixar nada acumulado mesmo. Volto ali com um pouquinho e venho ali com um restinho do restinho e venho delimitando a frente da minha sobrancelha. E já puxo pro outro lado, seguindo a linha que eu desenhei. Por isso que eu acho que essa linha é uma dica muito interessante, porque ela mostra, tipo assim, o limite da sobrancelha, que não pode nem ser muito para cima e nem muito para baixo, que está ali entre as duas certinho. Bom, faço a mesma coisa do outro lado da sobrancelha. Essa sobrancelha minha é bem chatinha para fazer. E sempre esfumando antes que seque o produto e você não consiga esfumar. Pega um pincel de cerdas sintéticas, esfumo bem e deixo tudo uniforme. Volto com o pincelzinho, tiro bastante o excesso do corretivo e vou delimitar a parte de cima da minha sobrancelha. Reparem, eu começo na linha que eu desenhei para ter uma noção do limite da minha sobrancelha, para não delimitar demais ou quase nem delimitar. Começo seguindo a linha para já ter uma noção da onde minha sobrancelha inicia e acaba. Agora, reparando bem, olha como que ficou bem retinha e a sobrancelha tá igual. Nenhuma tá menos delimitada que a outra e nem mais. Pega um pouco mais de produto, sempre tirando o excesso, claro, e vou terminar de delimitação da minha sobrancelha, a parte arqueada agora. A sobrancelha é uma parte que você tem que ter bastante cuidado, pois é muito fácil de entrar na sobrancelha. Por isso eu venho delimitando com bastante paciência e com a mão bem leve e precisa. Faço a mesma coisa do outro lado, com muito cuidado para não entrar na sobrancelha, para não estragar o trabalho todo que a gente já fez. Se você vê que tá faltando algum detalhe, volta ali com o pincel, um pouquinho de produto e pega uma esponjinha agora e tiro todo o excesso corretivo, marcação, acúmulo, qualquer coisa para não deixar nada marcado. A linha facilitou, olha, dá para ver certinho que as duas sobrancelhas estão iguais na frente e na largura. Agora com o restinho que sobrou no pincel, eu vou esfumar ali na frente, emendando as duas sobrancelhas, para ter uma noção do limite na hora do recorte. Dou os últimos retoques dando a esfumadinha ali. Pego um pouco de produto, de corretivo ou base, e
dou uma delimitada ali entre elas, para ver o limite da minha sobrancelha. Faço esse quadradinho no início, aí depois venho com a esponjinha esfumando esse corretivo para não ter marcação e com batidinhas, não arrasto, porque eu vou dar batidinhas em cima do início da minha sobrancelha para esfumar e ficar com aspecto de mais contraste no início da sobrancelha, deixando ela com zero marcações e com um efeito mais natural. Dando batidinhas, não arrasto o produto. Volto ali com um pincelzinho penteando para colocar os pelinhos no lugar novamente e deixar a sobrancelha mais cheia. Dando os últimos retoques e o resultado foi esse, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo!